Imagina comigo, você começa o ano, trabalha janeiro, fevereiro, março, abril e só lá no final de maio é que o seu salário começa de fato a ser seu. Todo o dinheiro que você ganhou nos primeiros 149 dias foi direto para os cofres públicos e você não viu esse valor voltar na mesma proporção em serviços, oportunidades, segurança e nem na qualidade de vida. Mesmo com essa carga tributária gigante, que já passa de 32,32% de tudo que o Brasil produz em um ano, o governo ainda afirma que o que você paga não é suficiente. Como isso é possível? Mesmo arrecadando trilhões de reais, a dívida pública continua crescendo. Isso não é apenas um número perdido em um relatório de economia. Significa mais juros no financiamento, menos crédito disponível e menos crescimento nas empresas que você investe e, no fim, menos poder de compra no seu bolso. Também significa que, quando você se aposentar, o valor que vai receber dependerá de um governo que já gasta mais do que arrecada e que, se nada mudar, pode ter ainda mais dificuldade para cumprir esses compromissos. O que acontece hoje no Brasil não é um problema só do presente. Ele vem desde um passado distante e ainda pode custar o seu futuro. Esse cenário de carga tributária alta e dívida crescente não surgiu agora. Ele é um resultado de um histórico de décadas em que o Brasil repete o mesmo padrão. Desde os anos 90, vivemos um ciclo vicioso que o Tesouro Nacional conhece muito bem. O governo gasta mais do que arrecada, E para cobrir o buraco, ele emite dívida, pegando dinheiro emprestado com os investidores. A dívida aumenta e, com ela, a necessidade de pagar juros cada vez mais altos, Quanto maiores os juros, mais difícil fica controlar o tamanho da dívida lá no futuro. Nos anos 90, a carga tributária brasileira gerava em torno de 25% do PIB. Era um patamar alto para um país emergente, mas ainda havia espaço para crescer e formalizar a economia. Só que, em vez de aproveitar para equilibrar as contas, a máquina pública foi ficando cada vez mais inchada. Hoje, esse número já ultrapassa 32% do PIB. E mesmo assim, o governo não consegue fechar o ano no azul. A crise de 2014 a 2016 deixou claro o tamanho do problema. O PIB encolheu e, com isso, a arrecadação despencou. Mas, por outro lado, os gastos obrigatórios, como previdência, folha de pagamento e transferências como Bolsa Família, continuaram subindo. Não houve corte relevante de despesa. E, para pagar a conta, o governo precisou se endividar ainda mais. O resultado? Um salto enorme da dívida pública e, junto, a necessidade de manter os juros ainda mais altos por ainda mais tempo para atrair quem topasse financiar o Estado brasileiro. No Brasil, como em muitos países onde a população está envelhecendo, boa parte vai para a Previdência e para juros da dívida. Só a Previdência teve um déficit de mais de 200 bilhões de reais em 6 meses. Ou seja, menos dinheiro para investimentos produtivos e mais pressão sobre o contribuinte. E esse dado só piora. Um estudo feito pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, mostra que, enquanto o número de aposentados no Brasil pode saltar de 23 milhões para 60 milhões até 2060, o número de contribuintes pode cair de 61,8 milhões para 57 milhões no mesmo período. E existem vários motivos para isso. Famílias tendo menos filhos, diminuição de empregos formais ou simplesmente porque a população está envelhecendo e consumindo mais do serviço de assistência social do que contribuindo para ela. Pensa só, a família dos seus pais, dos seus avós, todos tinham muitos irmãos, tios, sobrinhos. Hoje as famílias são menores. O resultado desse desequilíbrio é o tão falado déficit da Previdência. Significa que o que se arrecada com contribuições não é suficiente para pagar os benefícios. Em 2023, o INSS fechou o ano com um rombo de 315 bilhões de reais. Em 2024, o déficit previdenciário chegou a aproximadamente 418 bilhões, de acordo com os dados do Tribunal de Contas da União. Só o INSS respondeu por 303 bilhões desse rombo, o que representa cerca de 2,6% do PIB brasileiro. Quando somamos os regimes como aposentadoria de servidores públicos, essa conta ultrapassa 3,7% de tudo que o país produz em um ano. Para quem conta com o governo para se aposentar, esse número é um sinal de alerta. Um governo endividado precisa mudar as regras para fechar as contas. Pode precisar aumentar a idade mínima, como já vimos acontecer algumas vezes, ou reduzir o valor dos benefícios ou elevar até a contribuição cobrada, o que acaba por aumentar a informalidade. E isso pressiona ainda mais as contas da Previdência. Hoje, o valor médio de uma aposentadoria do INSS gira em torno de R$ 1.770 por mês. É um valor que, na maioria das cidades brasileiras, mal cobre o básico com moradia, alimentação e transporte. Na prática, o que acontece é que muita gente até consegue se aposentar, mas não consegue parar de trabalhar. O que deveria ser um benefício acaba virando uma complementação de renda e não a garantia de um
descanso e qualidade de vida após décadas e décadas de contribuição, que é justamente o que se espera de uma aposentadoria. E essa é a parte mais preocupante. Se você não fizer nada, ninguém vai fazer por você. E é justamente por acreditar que a aposentadoria não deve ser apenas um complemento, mas sim a recompensa de uma vida inteira de trabalho que criamos a Arca Previdência. Mais do que proteger o seu patrimônio, a Arca foi pensada para garantir que você possa viver sua aposentadoria com liberdade, segurança e tranquilidade. Nossa filosofia é simples: ajudar você a construir desde hoje uma renda que permita manter um padrão de vida que você deseja no futuro, sem depender das incertezas. E para isso, fizemos o que ninguém está disposto a fazer. Cobramos uma das menores taxas de administração do mercado, apenas 0,59% ao ano, e abrimos isso para que você possa investir a partir de R$100. No INSS, mesmo que você cumpra todos os requisitos exigidos, dificilmente vai receber o teto, que é hoje de R$ 8.157,41. Isso acontece pelos mesmos motivos que eu já mencionei antes. As regras mudam no meio do caminho e acabam atingindo justamente quem deveria usufruir do benefício. Na prática, o teto previdenciário se torna uma meta quase inalcançável para a maioria dos trabalhadores. Já na previdência privada, o cenário é completamente diferente. O controle está inteiramente nas suas mãos. Você define o regime, escolhe entre PGBL e VGBL e decide investir todos os meses, podendo até começar com apenas R$100, como eu falei para você. Também escolhe como usufruir lá na frente. Se prefere receber uma renda mensal ou fazer um saque único, aqui quem manda é você. O que você acumula depende exclusivamente do quanto você contribuiu e de como seu dinheiro é investido, sem o risco de ter aquelas regras alteradas no meio do jogo. Além disso, a Arca traz benefícios que pouca gente aproveita, mas que fazem muita diferença no seu bolso. Desde descontos no imposto de renda para quem opta pelo PGBL até a sucessão sem inventários. É um jeito inteligente de blindar e fazer o seu patrimônio crescer, mesmo que a economia oscile ou que as regras da previdência pública mudem de novo. Então, como no Brasil até o passado é incerto, as regras mudam o tempo todo, faz um favor para você mesmo. Já clica no link que está na descrição desse vídeo aqui e vem conhecer os nossos fundos. É só clicar no link da bio para você baixar o nosso app. Bom, mas voltando aqui para o tema, a gente estava falando sobre a relação dívida-PIB do Brasil e como a Previdência também entra nessa conta. Nos últimos 30 anos, a relação dívida-PIB do Brasil, ela teve momentos melhores e momentos piores, mas nunca estivemos realmente bem. Em 2014, com a recessão do governo Dilma, a queda na arrecadação e o aumento nas dívidas e dos gastos, a dívida entrou numa trajetória de alta. Em 2016, já passava de 70% e durante a pandemia saltou para próximo de 90% do PIB, puxada pelos fortes aumentos nas despesas emergenciais. Depois desse período, houve um alívio temporário entre 2021 e 2022, mas o movimento não se sustentou. E hoje, o índice voltou a subir para em torno de 76% do PIB. É como se para cada R$100 que o país produz, 76 já estivessem comprometidos com dívidas lá do passado. Entre os BRICS, só a Índia tem um percentual parecido. China, África do Sul e Rússia têm proporções bem menores. E por que isso importa para você? Só por estarmos numa economia globalizada, nada passa despercebido. No mercado financeiro, o alto endividamento significa mais risco para quem empresta. Esse risco se traduz em juros mais altos. E juros mais altos drenam recursos da economia real, travam investimentos e limitam o crescimento do país. Isso afeta tudo: o crédito para sua empresa, o financiamento da sua casa e até o retorno dos seus investimentos. Na renda fixa, juros altos podem ser vantajosos no curto prazo, mas o risco fiscal corrói o ganho real com o tempo. Na renda variável, empresas enfrentam créditos mais caros, investimentos travados e margens de lucro mais apertadas. É o famoso cobertor curto. Se protege de um lado, descobre do outro. Em 2024, a arrecadação de impostos no Brasil bateu 3,8 trilhões, equivalente a todo o PIB da Arábia Saudita. Mas diferente de países com carga tributária semelhante, o retorno em serviços públicos no Brasil ainda é muito baixo. No fim das contas, mais impostos e mais juros significam menos alguma coisa, mas não precisa ser sempre assim, porque quem tem uma boa estratégia sabe aproveitar até mesmo os maus momentos. Quando a gente fala em dívida alta, o risco fiscal é um cenário estável e é como olhar para o mar aberto em dia de ressaca. Tem gente que se arrisca, se joga de peito, mas gente que prefere passar de navio observando por trás da arrebentação. A Arca faz exatamente isso. Ela te coloca direto no mar aberto sem você precisar tomar onda na sua cara. E agora é o momento certo. O mercado está cheio de oportunidades descontadas. Quem entrar agora, lá na frente, vai agradecer por não ter ficado esperando a maré acalmar.
Então se posicione com estratégia e vem com a gente investir na Arca. Um abraço e até o próximo vídeo.